dia, sétimo ano, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula. Então, hoje a nossa aula é sobre notação simplificada de uma adição de números inteiros. Então, aqui nós não podemos esquecer de usarmos a regra de sinal, que sinais iguais é positivo, sinais diferentes é negativo. E nós temos uma outra regrinha quando nós trabalhamos adição ou subtração dos números inteiros. Então, aqui eu coloquei que sinais iguais, quando somamos os números e repetimos o sinal que aparece. Então, quando os sinais forem iguais, ou seja, mais e mais ou menos e menos, nós vamos somar os números e repetir o sinal que apareceu. Se os sinais forem diferentes, nós devemos subtrair os números e repetir o sinal do número maior. Ou seja, se eu tenho um número positivo e um negativo, eu vou fazer uma subtração e sempre vou repetir o sinal de menos. Então, aqui eu tenho que eliminar o parênteses inicialmente. Vamos trabalhar aqui um pouquinho sobre o que eu passei para vocês. Quando não aparece sinal, é mais. Então, sinais iguais, positivo, fica 8. Sinais diferentes, menos, e vou repetir o 5. Então, aqui, ó, sinais diferentes. Ó, entra nos sinais diferentes. Nós vamos fazer 8 menos 5, 3. E nós temos que repetimos o sinal do número maior. Então, o maior é 8, então aqui vai ficar o sinal de mais. Nós sempre fazemos essa regrinha aqui. Só usamos a regra de sinal, que é sinais iguais é positivo, sinais diferentes é negativo, para quando nós temos os parênteses. Essa regrinha é válida somente para os parênteses. E essa aqui é válida para trabalharmos adição e subtração. Então, aqui nós vamos ter agora menos 6 mais menos 20. Quando não aparece é mais e menos 6, mais e menos 20. Nós temos sinais iguais. Então, entra aqui na primeira regrinha, sinais iguais, somamos os números, somamos e repetimos o sinal que aparece. Então, eu vou fazer 6 mais 20, 26. O sinal que aparece é de menos, então, menos 26. Alguma dúvida aqui, pessoal? Só perguntar lá no WhatsApp que a prof responde para vocês. Subtração de números inteiros. Então, quando nós fazemos subtração, nós usamos bastante a questão de temperatura. Por exemplo, eu quero saber qual foi a temperatura que variou no dia de hoje na nossa cidade. A temperatura mínima dada lá foi de menos 3 graus e a temperatura máxima foi de 25 graus. Então, eu quero saber qual foi a variação de temperatura. O que eu vou fazer? Eu sempre vou pegar a temperatura máxima, que foi 25 graus Celsius, e trabalhar menos a temperatura mínima, que foi 3 graus Celsius. Então, eu vou usar parênteses, mais 25, menos, porque eu vou fazer uma subtração, o valor da temperatura mínima que eu tinha, que era menos 3 graus Celsius, certo? Então, aqui é mais e mais 25, menos e menos, mais 3. 25 mais 3, 28 graus Celsius foi a temperatura que variou no dia de hoje, usando esse exemplo aqui, se estivéssemos no inverno. Então, a variação de temperatura é quando ela sai do negativo e vai até a temperatura máxima. Nós contamos todos os termos, por isso, nós vamos fazer a temperatura máxima menos a temperatura mínima e vamos efetuar uma adição, porque eu tenho que fazer a regrinha de sinal. Se eu tivesse, aqui eu tenho outras situações, já montei para vocês. Então, aqui eu tenho mais e mais 13, menos e mais, menos 3. Sinais diferentes, eu vou subtrair, então, 13 menos 3, 10. E vou repetir o sinal do número maior, que é o 13, então, ele fica positivo. Aqui é mais e mais 7, menos e mais, menos 18. Sinais diferentes, vou subtrair e repetir o sinal do número maior. Então, 18 menos 7, 11. Quem tem o número maior é o sinal maior, desculpa. Quem tem o sinal maior é o 18, então vai ficar o sinal de menos. Então, quando nós trabalhamos os números inteiros, na subtração ou na adição,
sempre eu vou utilizar essas regrinhas aqui. E quando eu falo de temperatura máxima e temperatura mínima, eu vou ter o sinal de menos entre os parênteses e depois eu vou fazer a regrinha de sinal e vou efetuar a adição ou a subtração de acordo do que eu mostrei aqui para vocês. Lembrando, se aparece lá nos exercícios AC, ele vai ser negativo, que isso quer dizer antes de Cristo. E se aparecer DC, ele vai ser positivo, porque isso quer dizer depois de Cristo. Lembrem da reta numérica, 0, negativo, positivo. Então, depois de Cristo está no positivo, antes de Cristo está no negativo. Então, vai ter exercícios que vocês vão ter que pesquisar lá sobre isso, para vocês verem. Qualquer dúvida, manda mensagem para a prof lá no WhatsApp que eu tiro todas elas. E aqui estão as atividades que vocês vão fazer referente ao que a prof acabou de explicar para vocês. Certo? Bom trabalho, bom estudo e se divirtam!